Olá a todos e todas aqui do nosso querido podcast Entre Elas. Nós estamos aqui no mês já de dezembro de 2023, encerrando já as nossas atividades, e nós temos a honra e a alegria de receber mais uma convidada para falar sobre um tema muito especial. E comigo estou com a Evelyn, também do nosso podcast, que vai falar um pouquinho também sobre esse tema junto comigo, e a nossa convidada é a professora a doutora Patrícia Tuma Martins Bertolin, que tem um currículo maravilhoso. Então, a gente vai falar só um resumo desse currículo. Ela é mestre e doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Superintendência de Educação e Pesquisa, Fundação Carlos Chagas, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, líder do grupo de pesquisa CNPq Mulher, Sociedade e Direitos Humanos e membro da Coalizão Nacional de Mulheres. O nosso tema de hoje, Mulheres no Direito, padrões masculinos de carreira ou teto de vidro. Então, a gente vai ter um debate intenso sobre essa temática, que com certeza quem está nos ouvindo ou quem está nos vendo pelo YouTube vai sair com muitas reflexões depois desse debate. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Paula. Obrigada, Evelyn. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, professora, e é difícil não chamá-la de professora, não obstante hoje sejamos colegas aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu acho que eu estou muito feliz e até um pouco emocionada de tê-la aqui como nossa convidada. A professora Patrícia foi minha professora na graduação e sempre foi uma grande incentivadora da minha carreira acadêmica. Então, como eu disse, eu estou até um pouco emocionada. A emoção é recíproca aqui. E nesse sentido, eu já vou começar com a primeira pergunta, né? Porque meu primeiro encontro com a professora Patrícia Tuma se deu no âmbito do direito do trabalho, né? Eu tive o prazer de ter direito do trabalho individual e depois coletivo. E eu queria saber o que motivou, eu sei que a senhora continua lecionando no âmbito do direito do trabalho, mas o que motivou as suas pesquisas a saírem aí do direito do trabalho e tomarem um rumo aí mais cotidianamente, atualmente, como bem a senhora disse, nas trilhas feministas e principalmente pesquisar essa questão do padrão masculino nas carreiras do direito? Evelyn, eu acho que foi um caminho natural. Eu acho que não deveria causar estranhamento, não, porque a gente estudando o trabalho, especificamente o trabalho da mulher, né, e com uma perspectiva de pesquisa, que é a minha, eu acho que a pesquisa está na minha veia, sabe, está no meu sangue. Em todas as pesquisas em que eu estive envolvida, que versavam sobre mulheres, as mulheres recorrentemente foram meus temas. Eu encontrei as mesmas questões. Eu, por exemplo, estive envolvida em pesquisa com operárias de chão de fábrica e o grande gargalo na carreira daquelas empregadas, daquelas operárias na indústria têxtil, fiação e tecelagem, foi a divisão sexual do trabalho. Eu estive envolvida, como dito, na pesquisa com as advogadas, em pesquisa com docentes, homens e mulheres, e assim, e recorrentemente eu caía nas mesmas questões, né? E quando apareceu a possibilidade de eu fazer um estágio pós-doutoral, eu não quis fazer em universidade. Falei, eu não quero fazer pesquisa bibliográfica, eu quero ganhar expertise em pesquisa qualitativa, em entrevistas, que é o que a gente no direito não tem tanta vivência, né? Falei, pesquisa bibliográfica eu sei fazer, jurimetria eu sei fazer, então eu quero fugir um pouco disso. E fui fazer na Fundação Carlos Chagas, com uma professora, uma pesquisadora, a professora Maria Rosa Lombardi, que estuda feminização de profissões superiores. Então, a advocacia, para mim, era assim, o máximo, uma profissão pensada para ser exercida por homens, né, homens de uma determinada classe social,
né, mais favorecida, e que de uns anos para cá se feminizou, e se feminizou mesmo, né, há 2 anos. As mulheres são a maioria dos inscritos nacionalmente na ordem, né, e era um belíssimo exemplo de feminização de profissão superior, né? Eu falei, quero pesquisar advocacia. E aí, como é que eu consigo aferir a questão do teto de vidro, a não ser nas sociedades de advogados, né? Porque no escritório boutique ou no escritório de bairro tem sentido a filha do dono chegar ao topo da carreira, né? Mas nas grandes sociedades que dizem que são empresas e que, para se ascender ao topo, basta ter determinadas competências, né? Aí ficou fácil, eu digo, aí eu tenho critérios objetivos para investigar se de fato as mulheres chegam ao topo da carreira. Então, esse foi o meu objeto na pesquisa de pós-doutorado. Professora, acho que é meio óbvio, né? A gente vê que o direito garante igualdade à exaustão na Constituição, na legislação, mas e na prática, no dia a dia das relações sociais, né? Foi essa a minha perspectiva. Bom, trazendo um pouco mais de, vamos dizer assim, mais de quentura para esse debate, a senhora falou que utilizou como balão de ensaio, né, para essa pesquisa qualitativa, os grandes escritórios, as empresas jurídicas. Isso. A senhora nota hoje, já que a senhora abriu um pouco mais o seu objeto de pesquisa, que o mesmo ocorre, esses padrões masculinos, por exemplo, na docência, e até mesmo em carreiras jurídicas, por meio de concurso, né? Por exemplo, magistratura, a senhora nota esse padrão masculino ainda? Sim, Evelyn, acabamos de vir do Ceará, de um curso ministrado na ESMEC, na Escola Superior da Magistratura, sobre equidade de gênero e protagonismo feminino na magistratura. Então, eu olhei agora, estes dias, dados sobre, por exemplo, o Ministério Público, sobre magistratura, sobre carreiras públicas, né? E o teto de vidro está lá. E o teto de vidro está lá, as mulheres na base, como nos escritórios de advocacia, elas são a maioria ou são quase empatadas, dependendo da carreira, mas conforme a carreira avança, isso vai se tornando um funil ao contrário, né? Elas são pouquíssimas. Ontem eu estive no lançamento de uma pesquisa de uma associação chamada Women in Law Mentoring Brasil. É a 3ª edição da pesquisa Diversidade na Advocacia delas, e grita isso. A 3ª edição, a primeira foi em 2017, a segunda 2018, mudou muito pouco. As mulheres continuam uma minoria, sim. Nos 82 escritórios pesquisados, elas continuam 3% dos sócios de capital. Então, o teto de vidro está aí, independentemente do meio de acesso, né? Na docência não é diferente, se a gente vai olhar o magistério no nível do ensino básico, do ensino fundamental ou da pré-escola, as mulheres são em massa, né? São presentes em massa, mas você vai olhar no ensino superior, elas são também minoria, os cursos jurídicos ainda são muito masculinos também, né? Ainda tem aquele fenômeno elas estão até presentes na liderança, mas não na alta liderança, naquela liderança executiva, né? Ou seja, eu me recuso a acreditar que mulheres têm menos competência, me recuso, inclusive, porque hoje existem estudos de neurocientistas aí exaustivos, né? Existe uma italiana que eu cito bastante, porque eu adorei o livro dela, é a Gina Rippon. O livro se chama Gênero e os Nossos Cérebros, e que ela mostra por A mais B que os nossos cérebros são iguais, não tem diferença significativa que justifique um talento maior dos homens para determinados tipos
de atividades e das mulheres para outros tipos de atividades. Então, é construção social mesmo, né? E é a respeito disso que a gente tem refletido nas pesquisas. Excelente reflexão, professora. Eu acho que ainda existe um grande tabu quando a gente pensa sobre equidade de gênero em qualquer carreira, né? Ainda mais na carreira jurídica, quando a gente tem um maior número de alunos e alunas, um maior número de alunas do que alunos, né? Quando a gente fala sobre o direito, mas quando a gente vê cargos de liderança, a gente vê um número totalmente contrário, né? Em relação a isso. Se a gente pensa em cargos de liderança, no geral, no Brasil, a gente tem 30% só de mulheres para menos, né? Porque a gente teve aí uma diminuição depois da pandemia. Quando a gente pensa na interseccionalidade, é uma realidade mais gritante, né? Quantas mulheres negras conseguem chegar em cargos de liderança, né? Quantas mulheres com deficiência, mulheres indígenas, então mulheres trans. Então, são diversas barreiras aí discriminatórias que impedem que as mulheres possam exercer os seus direitos e possam também, né, construir a sua carreira. E aí, nesse sentido, na visão da senhora, aprendendo aqui com a senhora, porque também é um tema que, bom, me interessa muito, eu gosto muito da questão de gênero também, estudo bastante essa temática, e estou explorando agora a questão do mercado de trabalho e aprendendo também hoje com a senhora nesse sentido. Na sua visão, quais seriam as estratégias válidas, né, eficientes para a inserção de mulheres nas áreas do direito, nas áreas jurídicas, né? A senhora mencionou escritórios, falou sobre a questão da magistratura. Então, isso é uma realidade que, infelizmente, permeia todas as carreiras jurídicas, quando a gente tem essa ótica de gênero, né? E há uma necessidade também dessa ótica de gênero. A gente tem uma questão, por exemplo, hoje, o grande debate no STF, né? A questão da representatividade, tanto de gênero quanto racial, né? E quanto que isso impacta toda uma questão de jurisprudência também, né? E uma questão de representatividade. Então, a gente precisa de uma mudança, essa mudança já deveria ter acontecido, é uma mudança urgente, mas quais seriam aí estratégias válidas para a gente pensar a respeito disso, professora? Eu acho, na verdade, viu, Paula, que não existe fórmula, tá? Eu vou falar das estratégias que eu encontrei na pesquisa, de que as advogadas lançaram mão para chegar a esse espaço que tem sido masculino, tá? Uma dessas estratégias, que eu não sei te dizer se é válida, porque me incomodou muito na pesquisa, que é a adoção de um padrão masculino de carreira, tá? O que seria esse padrão masculino de carreira? Eu te confesso que quando eu pensei a pesquisa, quando eu apresentei o projeto para a fundação, o título já era Mulheres na Advocacia, Padrões Masculinos de Carreira ou Teto de Vidro. Mas eu pensava num padrão masculino de carreira uma coisa mais estereotipada, aquela mulher de terninho pisando mais duro, falando mais firme, mais assertiva, e não é isso. Não é isso que eu encontrei. Eu encontrei realmente um objetivo dos escritórios de que a mulher, para que ela chegue nesses espaços, para que ela ascenda, ela minimize ou, de preferência, neutralize os efeitos da vida familiar sobre a vida profissional. Então, ela terceiriza os cuidados. É impensável ela ser demandada por uma doença de filho ou pela escola ou nesses grandes escritórios, tá? Então, essa foi uma questão que eu encontrei. Outra questão que, assim, para mim, gritou, né, é a incorporação do discurso da meritocracia. Aquelas que ascendem, elas incorporam, a maioria delas, o discurso da meritocracia, que eu acho, assim, um problema gravíssimo, porque reproduzem o que elas encontraram, né? Ela ignora tudo que ela passou e ela diz assim, se eu conseguir, outras também conseguem, né? Uma entrevistada me disse, inclusive, ela faz uma mentoria voluntária das advogadas do escritório, das jovens, e ela me disse assim, olha, principalmente na licença maternidade ou no momento imediatamente posterior, quando ela volta, o bebê chora à noite, ela está com uma série de dificuldades, ela acha que ela não vai aguentar, ela está pensando em desistir, em pedir para sair do escritório. Faz toda a diferença a gente conversar com ela e dizer assim, olha, calma, isso passa.
eu passei por isso, eu tenho 3 filhos, deu certo, vamos conversar sobre as minhas estratégias. Quem sabe te ajuda. Aí eu perguntei para ela assim, doutora, senhora, além da senhora, alguém mais faz isso no escritório? Né? Faz esse trabalho de mentoria voluntária, de apoio das mais jovens? Aí ela disse assim, não. Aí eu disse, mas por que será? Né? Tentando que ela me explicasse, ela me disse assim, porque as mulheres têm uma coisa, viu, Patrícia? Muitas têm a síndrome do pão que o diabo amassou. Aí eu disse, o que é isso? Se eu comi o pão que o diabo amassou, outras têm que passar. Outras também têm que comer. E aí ela me disse, não, eu não. Se eu comi o pão que o diabo amassou, exatamente para que outras não tenham que passar por isso. Então, eu encontrei muito isso, essa incorporação do discurso da meritocracia, que também faz parte, de certa forma, de assumir esse padrão masculino de carreira. Mas eu encontrei uma outra estratégia que eu acho que é muito válida para homens e mulheres, mas eu percebi que muitas mulheres chegaram lá no topo usando essa estratégia. Elas se especializaram em áreas novas do direito. Então, a advogada que nos anos 70 se tornou especialista em direito das telecomunicações. Ela me disse assim, eu não sei como foi que isso caiu no meu colo, eu tive que estudar. E aí eu pensei, nossa, ninguém sabe, então eu vou me tornar craque, eu vou estudar muito. E ela se tornou fera e ela chegou em espaços naquela época em que poucas chegaram. Tá? Que poucas chegaram. A advogada que nos anos 90 se especializou em direito regulatório ou em direito digital, no começo, né? Então, tem essa coisa de perceber nichos, investir ali, estudar muito, porque elas, de fato, elas são muito bem formadas, né? É aquela história de o sarrafo é muito alto para as mulheres, o nível é muito alto, o nível de exigência. Então, elas se especializaram em áreas novas, em áreas em que havia poucas pessoas muito boas, e conseguiram cavar um espaço que talvez não tivesse sido possível numa área mais ocupada, digamos assim, né? Então, acho que esses são os principais aspectos que eu verifiquei na pesquisa. Bom, professora, puxando um pouco mais para o objeto mesmo e a questão do teto de vidro, para além da maternidade, que eu acho que a senhora já trouxe aqui, né? Uma das perguntas que nós iríamos fazer a maternidade continua sendo um tabu? Mas eu acho que a senhora já respondeu aqui no próprio relato das advogadas, né? Evelyn, eu acho que talvez seja importante a gente explicar o que é teto de vidro, Sim, né? É isso que eu ia falar. A outra pergunta que eu ia colocar o que é a expressão teto de vidro, né? E principalmente, né? A Paula fez uma pergunta antes, que é basicamente como que a gente pode estraçalhar de alguma forma ou tentar passar por esse teto de vidro, mas o que é esse teto de vidro? Olha, Paula, se eu tivesse a fórmula, eu juro que eu daria, tá? Juro que eu daria. Já Todo mundo quer uma fórmula para tudo, já né? Teria mudado tudo, já teria mudado tudo. Mas, assim, o teto de vidro não é uma exclusividade da advocacia, nem das carreiras jurídicas, ele acontece em quase todos os espaços na sociedade. Por quê? Porque o nosso espaço, o espaço das mulheres prioritário, tem sido espaço doméstico ainda. Né? Então, quando a gente vai para o mundo do trabalho, quando a gente vai para o mundo da política, quando a gente vai para o espaço público, de um modo geral, a gente vai levando toda uma carga, né? Nenhuma das advogadas que eu entrevistei questionou a divisão sexual do trabalho. Elas continuam, apesar de delegar a outras mulheres, elas continuam com a carga mental. São elas que supervisionam, são elas que dão cobertura para o esquema montado de delegação, se houver qualquer falha na programação. Então, a mulher não consegue entrar no mundo ainda, no mundo público, em condições de igualdade. Ela vem, é mais ou menos aquela imagem que tem sido difundida da corrida, o homem correndo sozinho
e ela correndo, puxando o filho pelo braço, com o outro no colo, com o carrinho do mercado, com a lista de compras, com uma infinidade de obrigações, né? Então, e o teto de vidro, né? O que é o teto de vidro? Eu acho essa metáfora incrível, porque é um obstáculo que as mulheres, à medida que elas ascendem, e isso não é exclusivo das mulheres, a gente pode estar falando de outra minoria, mas no caso da minha pesquisa, foram as mulheres. À medida que elas ascendem, elas esbarram num obstáculo que é invisível, por isso a metáfora de vidro. Aparentemente, não. Imagina, não existe nenhum obstáculo. Só que elas não conseguem transpor. Simples assim. Simples assim. Então, esse obstáculo impede esses membros dessa minoria, no caso da minha pesquisa, as mulheres, de chegarem ao topo da carreira. E aí elas se perdem pelo caminho, né? Por diversos motivos. Curiosamente, entre o nível pleno e o sênior, curiosamente, quando o relógio biológico está apitando e ela não conseguiu chegar à sociedade, ela sai. Ela sai dos grandes escritórios, em sua maioria, tá? Então, ela sai e eu me preocupei. Sai para fazer o quê? Né? Em sua maioria, para departamento jurídico de empresa, que tem horário. Entendi. Eu deixei de responder alguma coisa? Não. É porque eu acho que, assim, né, por mais que esse podcast ele trate sobre essa temática da forma contundente e empírica e qualitativa como a senhora traz, eu acho que acaba que nos impacta, né, bastante. Seja pelos números e o pouco que a gente avançou, seja porque, de uma certa forma, a olhos vistos e nus, a gente se depara a todo momento com esse tipo de situação, né? E o que nos resta, né, é entender como que a gente pode fazer para ultrapassar efetivamente, como a senhora disse, sem nenhum tipo de fórmula, esse teto de vidro. Eu acho, viu, Evelyn, que é uma luta de uma vida, né? Eu digo para as advogadas onde eu vou, porque eu viajei o Brasil inteiro falando, quando eu lancei o Mulheres na Advocacia. Aliás, está aqui. E não foi... Pois é, olha aí. E não foi raro encontrar mulheres chorando no auditório, e algumas vieram falar comigo depois, porque viveram e viviam algumas aquelas situações que eu estava narrando, a partir das entrevistas que eu fiz. E aí eu atualizei esse trabalho, ele deve sair ano que vem, tá? Eu estou no processo de segunda edição, mas com atualizações. Posso adiantar que mudou pouco, viu, Evelyn? Mudou pouco. Muito menos do que a gente gostaria, mas pelo menos dá para perceber que existe algum movimento aí, né? Sim. Eu acho que tem esse movimento, acho que tem um movimento forte ainda sobre agora, atualmente, também com a pauta ESG, eu acho que ela ajuda muito, sim, mas ela não é um milagre, né? Muito. Eu acho que também é bom a gente colocar o pé no chão quando falam como a ESG fosse mudar toda uma estrutura social, cultural. Não é bem assim, demora, não, né? A gente está falando de 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto a gente precisa ainda chegar nela, né? Para o básico, 75 anos. Então, a gente tem que também ter essa parte em mente, que, infelizmente, quando a gente está falando do direito, o direito sozinho não responde, porque ele tem questões aí culturais. Fosse isso, a gente está comemorando também 15 anos da Lei Maria da Penha, e a gente está com alto índice de violência doméstica, né? Feminicídios, enfim. Então, é uma demora, e a questão de gênero é uma pauta muito urgente. No que eu vejo, pelo menos, é uma conscientização, que é uma pauta tanto da sociedade, quanto para o Estado, quanto para as empresas, né? E essa conscientização é realmente, né, um trabalho ali de formiguinha, de falar, de ter conversado, diálogo, e também sair da bolha do próprio direito, porque não é algo que, infelizmente, né, nesse sentido, é só do direito. Se fosse só do direito, seria mais fácil resolver, mas é algo que impacta, e o direito é uma ferramenta para resolver essa questão.
nessa perspectiva dessa questão que a gente vive hoje, também tem muito o estereótipo da mulher, e a mulher profissional e mãe, né? Infelizmente, perguntas que mulheres recebem em processo seletivo, ainda que não se possa fazer, mas recebem. Você é mãe, vai ser mãe, pretende ser mãe, né? Quem vai cuidar da criança quando ela ficar doente, etc. Então, nessa perspectiva, a maternidade no âmbito jurídico, ela ainda é um tabu, e como que ela ainda é um tabu atualmente, professora? Olha, eu não sei se é um tabu, eu não sei se tabu é a palavra, tá? Eu diria que ela é um óbice, ela é Na minha pesquisa, ela foi o grande gargalo, tá? O que um advogado precisa ser, um advogado homem? Um bom advogado. Se ele tem 3 filhos, que beleza, ele ainda é um respeitável pai de família. Se ela é uma excelente advogada, mas tem 3 filhos, não tem tempo para o escritório. São 2 pesos, 2 medidas. Então, hoje a gente vê um movimento de empresas, acabei de escrever sobre isso, de submeter um artigo, empresas ajudando a custear congelamento de óvulos das empregadas. Quando uma empresa faz isso, o que ela está dizendo? Não dá para ser mãe aqui. Há empresas que fazem um rodízio também, né? Um rodízio velado quem vai ter. Em que medida existe algum tipo de interferência na vida de um homem, de um profissional? Nenhuma. Tá? Então, assim, nitidamente são 2 pesos, 2 medidas, mas eu estava falando ontem no lançamento da pesquisa da WLM, que, por sinal, é importante divulgar para a advocacia, porque vai ficar disponível no site, e é um mapeamento bem importante. Eu estava falando ontem que ainda são 2 pesos, 2 medidas, e a gente tem que lutar para mudar isso, porque o que eu encontrei na minha pesquisa? Eu encontrei o cliente estrangeiro quer que o escritório tenha um comitê de diversidade, um comitê de mulheres, um programa de mulheres, mas às vezes esse programa é fake. Eu encontrei também. Então, em que medida a gente pode depender só dessa pressão do cliente estrangeiro para fazer esse tipo de mudança? Né? A nossa sociedade está fadada ao insucesso, porque a gente já inverteu aquela curva populacional, né? Hoje a gente já tem uma sociedade brasileira velha, envelhecida, né? A gente tem um problema previdenciário aí do tamanho do mundo, como é que a gente vai resolver? Com os contratos precários e com a queda da natalidade, né? Então, assim, esse é um problema da sociedade como um todo, e não apenas dos escritórios, mas qual é a preocupação imediata, né? Bom, professora Patrícia, a gente já tem que se encaminhar aqui para os finais, e eu sei que a senhora é muito low profile, então, nesse sentido, eu vou tomar a liberdade de fazer um testemunho aqui, mais uma vez, de dizer que a professora Patrícia não só escreve sobre a temática, como efetivamente replica e aplica na prática todas essas estratégias. Eu posso dizer que desde os meus tempos de graduação, a professora Patrícia teve ali uma firme mentoria, principalmente numa época em que o Mackenzie não era essa potência que é hoje em pesquisa, né? Então, quem queria ir mais para a parte da pesquisa, para a parte acadêmica, meio que tinha que fazer um voo solo. Não fosse a professora Patrícia e o apoio que ela me deu, talvez eu não estaria hoje nessa carreira que eu gosto tanto, né? Então, nesse sentido, passando agora para as considerações finais, eu e a Paula, a gente acredita muito no colocar em ação e no microcosmos, né? No que está ao lado, no que a gente pode fazer, seja em sala de aula, seja nas nossas na vida corporativa, né? Do direito, socialmente. Então, o que a senhora deixaria aí de recado final
para o nosso podcast Entre Elas? Olha, eu tenho deixado um recado em muitos espaços que eu tenho falado, não nessa perspectiva de recado final, acho que é a primeira vez que eu vou falar nessa perspectiva, mas que nós mulheres precisamos nos unir. Sim. Que o patriarcado alimentou um discurso de que há uma rivalidade feminina, de que mulheres não são confiáveis, de que exatamente para que a gente não conseguisse reverter esse quadro de diferença desejável, mas quando diferença se transforma em desigualdade, a gente precisa interferir, a gente precisa tentar modificar, tá? Então, as advogadas, especificamente, são a maioria dos inscritos na Ordem dos Advogados, que já não devia ser mais Ordem dos Advogados, né? Mas essa é uma outra questão, não tem nada a ver com isso, inclusive não sou inscrita, a advocacia, para mim, é objeto de pesquisa, só isso, tá? Então, eu tenho isenção para falar sobre. As mulheres são a maioria, elas precisam descobrir a força que elas têm. E se a gente continuar perpetuando essas práticas de não confiar na vizinha, de não entregar o jogo porque ela pode me trair, não, porque isso, porque aquilo, juntas nós vamos fazer a diferença. Separadas, isoladas, jamais. Jamais. Então, eu sempre apoiei meninas, a Evelyn é testemunha disso, desde os áureos tempos, quando o seu Miro, que ela vai lembrar, o Bedel da universidade, ficou 50 anos com a gente, ele dizia, professora, suas meninas já chegaram para orientação. Era uma coleção, oriento meninos, sim, e alguns com temas feministas, isso é maravilhoso, eles são nossos parceiros, a gente não pode prescindir dessa parceria, é importantíssimo que eles estejam com a gente, só que não é fácil. Os eventos no direito, quando eles colocam uma mesa sobre mulher, eles colocam no final do evento quando não tem mais ninguém. O evento já está esvaziado, já está todo mundo cansado. A gente precisa que eles estejam com a gente, né? Eu acho que esse também é um desafio. É um desafio. Trazer os grandes parceiros que a gente pode ter aí para o lado da gente. Eu acho que a mensagem é essa: nada de rivalidade feminina, e nada de dispensar a parceria desses homens que podem fazer a diferença junto com a gente. Ninguém quer subjugar o homem, não é isso. Feminismo não é o contrário de machismo, não é. E outra coisa, e a pesquisa vai ser atualizada, vai sair agora no primeiro semestre de 2024, Mulheres na Advocacia. Então, esperando contribuir para mexer com essa realidade, né? Ansiosa para ler. Obrigada pelo convite, meninas. Não, nós que agradecemos, ainda mais com essa mensagem final tão impactante, tão importante, que ela possa ressoar em diversos ouvidos que nos ouvem aí no podcast para além. Então, muito, muito obrigada, professora, por participar do nosso podcast. Eu não fui sua aluna no Mackenzie, mas conhecia já o seu trabalho, então só tenho a agradecer de poder ter esse momento também. Como eu sempre brinco, professor e professor são pessoas que decidiram ser alunos e alunas para sempre. Então, sempre e ter essa humildade que a gente é aluno para sempre, né? Ainda que sejamos professores e professoras. Então, eu agradeço muito pela grande aula que a senhora deu para nós e agradecer também o convite que foi feito pela Evelyn aqui, pela presença da Evelyn também no podcast, que é um podcast de 4 mulheres que se uniram buscando justamente trazer esse diálogo, mulheres falando sobre diversos temas, porque é um espaço de mulheres para mulheres, mas que também a gente quer que se alcance a partir desse diálogo homens também que podem aí contribuir, pensar e refletir junto com a gente nessa mudança. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade de ouvi-la, professora. Eu que agradeço.